Pessoal, aquelas medidas tomadas pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes para fazer busca e apreensão lá na casa e no gabinete do Jordi, que é líder da oposição, assim como também do Ramagem, incomodaram muito e inflamaram os ânimos daqueles que são literalmente da oposição. E aí eles começaram a cobrar, todos, inclusive os presidentes da casa, o Rodrigo Pacheco e também o Arthur Lira, para que eles tomem efetivamente uma medida e para que isso não continue. E a gente vai citar aqui para vocês uma matéria do Globo que efetivamente vai fazer muita diferença nesse embate aqui, Supremo Tribunal Federal e oposição. Após ações contra bolsonaristas, oposição acelera a pauta anti-STF e ameaça obstruir votações. Inflamada após ações da Polícia Federal contra os deputados Alexandre Ramagem e Carlos Jordi, a ala bolsonarista do Congresso Nacional ameaça atrapalhar as votações de interesse do governo, além de elevar a pressão para o avanço de pautas que esvaziam o poder do Supremo Tribunal Federal. Então, lá no Congresso Nacional tem um monte de pauta que está parada, que tira os poderes ou enfraquecem os poderes do Supremo Tribunal Federal. Como a gente pode citar aquela que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O que é decisão monocrática, pessoal? É um magistrado só tomar a decisão. Eu já falei até para vocês, citei um trecho aqui do Aldo Rebelo, que ele fala que nós não temos uma Constituição, nós temos 11 Constituições, porque cada ministro interpreta a Constituição do jeito que ele quer, toma decisão e essa decisão obrigatoriamente tem que ser seguida. Então, a ideia dessa pauta é fazer com que só depois que o plenário, ou seja, todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidam, é que comece a valer. Então é uma medida que tira poderes do Supremo Tribunal Federal, em especial de ministros em isolado. Tem também aquela que limita o tempo de permanência. Tem também aquela medida que coloca que os ministros terão mandatos fixos, ou seja, não serão vitalícios, falam em 8 anos ou 12, conforme os senadores, ou um pouco mais, e eu jogo aí que no máximo 8 anos, assim como os senadores também. Então, assim, tem uma série de pautas que estão lá no Congresso, e algumas, como por exemplo a que limita os poderes das decisões monocráticas, já foi decidida até, já foi votada até no Senado, está parada na Câmara. E aí, por que eu te falo que essa obstrução pode fazer com que o Arthur Lira tenha que agir? Porque é o seguinte, o Arthur Lira ele acaba ficando no meio de uma sinuca de bico aqui, ou seja, ele não sabe para que lado ele vai correr, se ele corre para um lado ou para o outro. Porque se ele fica quietinho, a oposição vem para cima dele. Se ele resolver agir contra o STF vem para cima dele. Mas uma medida ele vai ter que tomar. Por quê? Porque o Arthur Lira precisa de gente dando apoio a ele, de deputados. E o PL, diga-se de passagem, tem a maior bancada da Câmara dos Deputados. Só para você ter noção, na última eleição, 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, entraram 77 deputados do PL. Agora, nessa eleição com o Bolsonaro, em 2022, entraram 99 deputados. Então, o Valdemar da Costa Neto ficava meio em cima do muro, não cobrava muito os deputados do PL, deixava acontecer da forma que bem entendia. Você deve lembrar bem dessa situação. Só que agora ele engrossou o tom com o Rodrigo Pacheco. Ele e o Rodrigo Pacheco acabaram tendo uma discussão aí sobre o STF, sobre o posicionamento do Pacheco, e parece que o Valdemar da Costa Neto agora soltou os cachorros para cima do Rodrigo Pacheco e falou o seguinte: olha, eu vou colocar o PL inteiro em cima. Então, se você pegar 99 deputados do PL, se o PL exige que faça obstrução e algum deputado não fizer, o Valdemar pode até mandar embora, pode até tirar esse cara do partido. Então, o Valdemar da Costa Neto, ele provavelmente vai determinar que, se não houver essas pautas anti-STF, ele possa fazer obstrução, aí 99 deputados do PL param. Só que não são só os 99 deputados do PL. Tem outros deputados de oposição também que não são do PL, como o capitão Alberto Neto, que não é do PL, como, por exemplo, também vários outros deputados que são do União Brasil, são de outros partidos, republicanos, do próprio PP, do Arthur Lira. Tem deputados que são da oposição,
a bancada do Novo em peso. Então, tem deputados que não são do PL, mas que são oposição. E esses podem parar também. Se todos estiverem em comum acordo, eles param até que essas pautas anti-STF comecem a andar. O fato é que a maioria dos deputados que estão lá dentro, eles estão pouco se lixando com essa briga entre STF e a ala bolsonarista, está pouco se preocupando se estão perseguindo opositores, se estão entrando dentro do Congresso. Afinal, estão entrando lá para pegar gente do Bolsonaro. Se eles não são do Bolsonaro, se o centrão ali não é do Bolsonaro, enquanto eles estão preocupados com isso, eles não estão preocupados com corrupção. Para eles é ótimo. Ou seja, não vão pegar ninguém por corrupção ali dentro. E estão deixando simplesmente a coisa acontecer. Estão deixando o barco rodar. E outra coisa que eles estão fazendo também, essa base da oposição, é trabalhar e correndo atrás para que seja aprovada uma outra PEC limitando o poder do STF. Essa PEC é nova agora e aconteceu depois da ação contra o Carlos Jordi e o Ramagem. Parlamentares se mobilizam por PEC que dificulta buscas da PF no Congresso Nacional. Vamos lá. Deputados federais estão coletando assinaturas para protocolar uma proposta de emenda à Constituição, é o que a gente chama de PEC, que dificulta a execução de operações da Polícia Federal contra parlamentares do Congresso Nacional. A PEC, de autoria do Rodrigo Valadares, que é do União, apoiador do Bolsonaro, só para mostrar para vocês que nem todos são do PL, determina que mandatos de busca e apreensão contra parlamentares somente poderão ser cumpridos após aval das mesas diretoras da Câmara ou do Senado. A medida é uma resposta às ações policiais nos últimos 10 dias. Matéria da Record, tá, pessoal? Sempre citando a fonte para vocês. Então, o grande ponto aqui é que a ideia é que quando o judiciário for fazer uma busca e apreensão ou alguma coisa nesse sentido, a mesa autorize. O que está acontecendo hoje, literalmente, para vocês entenderem um pouco mais? É o Fishing Expedition. O que é isso? É pescaria de provas. É buscar ali informações que eles não tinham. Então, tanto a medida que pegou o Carlos Jordi, que é líder da oposição, como a medida que pegou o Ramagem, sem ter um conteúdo robusto de provas, eles visam pegar os celulares desses deputados. E esses deputados são oposição. Quantas informações, inclusive de ações da oposição, não estão dentro desses celulares, computadores e tablets que foram apreendidos pelo judiciário? Então, a ideia é que, se aprovada essa emenda à Constituição, se mudarem a lei, transformam ali numa blindagem maior que impeça o judiciário, se estiver alinhado com o lado A ou B, traga à tona informações desses grupos políticos. Ou seja, imagina aqui se eles estiverem discutindo quem será o próximo vice-prefeito do Rio de Janeiro, pelo partido. Eles vão ter essa informação porque as discussões já estão lá. Então acaba afetando a seara política também. Enquanto isso, com relação ao Ramagem, a Gazeta do Povo soltou uma matéria dizendo o seguinte: a investigação sobre a BIM não mostra como o Ramagem teria favorecido Bolsonaro. A mídia ela está jogando e está pressionando muito aqui que a BIM fez toda essa estrutura, e essa estrutura da BIM foi no sentido de buscar proteger os filhos do Bolsonaro. O Jair Renan, você sabe daquela história da mansão, que comprou uma mansão sem ter renda o suficiente para isso, alugou uma mansão, né? E também a história do Flávio Bolsonaro com as supostas rachadinhas do Flávio Bolsonaro. E aí a ideia é que o Ramagem teria escondido isso através da BIM, blindado o Flávio Bolsonaro e o Jair Renan, que são filhos do Bolsonaro. Só que a matéria da Gazeta do Povo aqui, ela traz essa explicação dizendo que não tinha nenhum fato, nenhuma prova que tivesse qualquer ligação que justificasse as ações do Ramagem em relação ao Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro. Isso aí é a oposição, a situação, né, a base do PT está explorando bem. Acontece que o Ramagem, ele conheceu o Bolsonaro fazendo a sua segurança em 2018, da primeira campanha, então por isso ele entrou no governo. Inclusive, o Bolsonaro tentou nomear o Ramagem como o diretor da Polícia Federal. Foi barrado pelo STF, o que é uma coisa assim, que pegou todos de surpresa.
como pode o Supremo Tribunal Federal interferir de maneira tão, sabe, robusta nas ações e nas atuações do Executivo, como aconteceu durante a gestão Bolsonaro. E aí, para ironizar isso, o próprio Carlos Bolsonaro, que também é filho do Bolsonaro, citou uma publicação de um influenciador aqui das redes sociais, o Ed Raposo, que mostrou a diferença entre a atuação do STF durante a gestão Bolsonaro e a atuação do STF agora com o Lula. Olha só o que o Ed Raposo escreveu. Primeiro, ele cita o Lula aqui como ex-presidiário, colocou seu chefe de segurança e ex-funcionário de Dilma, Andrei Rodrigues, na diretoria da Polícia Federal. Ou seja, o chefe de segurança e ex-funcionário da Dilma entrou dentro da diretoria da Polícia Federal. Ou seja, a mesma coisa que o STF barrou do Bolsonaro. Só que aqui no Bolsonaro não teve. Só que aqui no caso Lula não teve interferência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que haveria interferência na Polícia Federal. Na sequência, foi a vez de Fernando Moraes, amigo pessoal do Andrei e delegado do caso Adélio, assumir a diretoria de inteligência do órgão, ou seja, da Polícia Federal. Agora é chegada a hora de Alexander Oliveira, ex-segurança de Lula, ser nomeado para uma diretoria da Polícia Federal. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, esqueçam, era Bolsonaro que interferia na Polícia Federal. E a crítica do Carlos Bolsonaro aqui falaram tanto que o Bolsonaro era o responsável por interferir na Polícia Federal. Mas o fato é que hoje o Lula está com a Polícia Federal toda, mas toda, alinhada com membros petistas ali dentro da Polícia Federal. E aí a própria Polícia Federal, tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República, quanto o próprio Supremo Tribunal Federal, estão num discurso muito alinhado contra o antibolsonarismo. Ou seja, hoje um dos piores crimes que se possa ter para a Polícia Federal, para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal é o crime de bolsonarismo. E isso aí é grave. Daqui a pouco eles incluem até, junto ao TTT, né, que é o tráfico, tortura e terrorismo, crimes inafiançáveis, vai colocar o B lá no meio. O bolsonarismo também vai ser um crime inafiançável, insuscetível de graça, anistia e imprescritível. Pois é. A coisa tá bem tensa aqui, né? Vamos lá. Outra matéria agora que eu trago para vocês é da venezuelização, né? Da Venezuela. STF da Venezuela impede líder da oposição de disputar o governo contra Nicolás Maduro. Controlado pelo regime chavista, o STF da Venezuela confirmou a inabilitação política de Maria Corina Machado, líder da oposição ao ditador. O que acontece? A Maria Corina, ela é a maior líder de oposição ao Maduro. Então seria a Bolsonaro da Venezuela, tá? Acontece que já tinha sido dada uma decisão que ela não poderia competir as eleições, só que ela tinha recorrido. Agora o Supremo Tribunal Federal, lá, ou Corte Suprema da Venezuela, eles resolveram confirmar e negaram o recurso dela. E ela, literalmente, agora está impedida, proibida de concorrer às eleições. O Maduro chegou a falar que teria ali eleições livres na Venezuela, que estaria fechando um acordo. Depois ele voltou atrás e falou que existe um plano para, até, na verdade são 5 planos, nenhum, 5 planos. Diziam até que iam cortar a cabeça dele em praça pública. Isso aí foi uma analogia que eu fiz, tá? Mas assim, só para vocês terem noção, lá na Venezuela, tudo que o governo quer, o Supremo Tribunal Federal é alinhado. Então, lá na Venezuela, o governo Chávez tem todos os órgãos de polícia, todos os militares do exército e a Suprema Corte também está alinhado ao chavismo ou ao Nicolás Maduro. E aí, lá, tudo que for oposição ao Maduro simplesmente será calado. Talvez calarão até os carros de som que passam na rua fazendo piada com relação ao estado em que vivem. Eu fiz uma menção porque eu vou mostrar para vocês uma coisa que está acontecendo lá no meu Goiás, tá bom? Ó, Jataí, Goiás, não é para amadores. Essa publicação aqui
foi feita pelo Gustavo Gaia, que colocou assim, ó, gostei da ideia. Supermercado faz o L, a rede que mais cresce no Brasil. E aí, eles citaram aqui uma publicação, foi gravado por um morador, de um carro de som que está passando nas ruas de Jataí. Eu queria que você escutasse aqui o que diz a propaganda aqui. O L, comprar mais caro é bem mais legal, não faz o L. Rapaz, mas não tem que inventar, não. Ofertas especiais do supermercado Faz o L. Arroz painho 5 quilos que custava R$18 no governo do ódio. Agora só R$34,99 no governo do amor. R$34,99. Feijão Dona Maria que custava R$5,98 no governo do ódio. Agora só R$12,99 no governo do amor. Barato demais. Batata Bonalisa que custava R$4,98 quilo. Agora só R$11,98. R$11,98. Arroz quebradeira 5 quilos que custava R$15,99 no governo do ódio. Agora tá por R$32,99 no governo. Olha só, colocando os preços aqui, né? O arroz que custava R$10,99, agora tá 30 e tantos no governo do amor, né? No governo do ódio era mais barato. Então, assim, são iniciativas que a própria população faz para mostrar o seu descontentamento, o seu desgosto com a atuação da gestão que ali está. Da mesma forma que tinha quem fazia suas publicações aí contra o Jair Bolsonaro durante o período eleitoral, durante o período pré-eleitoral e durante a gestão Bolsonaro, agora fazem isso em relação ao Lula também. E aí, você teria coragem de colocar aí um som bem alto, fazendo uma ironia e fazendo reclamações do governo nos dias atuais? Coloca no comentário aí que eu quero saber, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo agora, voltando ao normal, normalidade chegando aqui de novo, né? E obrigado por estar conosco aqui, acompanhando as informações. E é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso editorial. Um grande abraço.